Muito boa noite, meus queridos amigos do Caminhando com Jesus. É com muita alegria que a gente está aqui. Eu sempre reservo uma data do mês para a gente poder conversar um pouco. Eu me sinto mais próxima de vocês. Lembram de todos aqueles que habitualmente estávamos presentes lá nas terças-feiras, na nossa casa, o Caminhando com Jesus. E revejo todos mentalmente. Então, é com muita alegria que a gente vem aqui. E também agora estamos contentes porque já estamos indo lá, estamos revendo aqueles que estão indo, que já estão participando. Nós temos nosso momento do Evangelho, que a gente para um pouquinho, faz as reflexões necessárias para o nosso coração, para a nossa fé, o passe que nos renova, a gente se sente renovado saindo dali. Então, toda aquela energia da casa que tem, que os nossos protetores espirituais deixam ali, nos amparam ali, a gente realmente tem saído renovada todas as quartas-feiras quando vamos lá. E também estamos assim já prontos, né, tomando todos os cuidados sanitários, higiênicos, como recomenda o protocolo, cuidamos de todos os detalhes para que esse retorno seja de forma segura, né, para que as pessoas não fiquem assim com medo, com receio de estarem indo lá em nossa casa. Nós só abrimos a casa quando realmente vimos que tínhamos segurança para isso. E buscamos essa forma de fazer, não num horário único, como era a palestra, e todos chegavam junto e todos saíamos junto, e aí acabava dando aquela aglomeração. Então, estamos fazendo das 5 até 7h30, das 17 até às 19h30, em que as pessoas vão chegando aos poucos, vão sendo atendidas, quer dizer, escutam ali o Evangelho, passam pelo passe, não há, assim, um acúmulo de pessoas, então está sendo, assim, uma coisa que dá para a gente fazer numa rotina boa, suave, em que a gente se encontra, em que todos ali se refazem, né? Sem o problema de estar aglomerado, sem o problema de estarem muitas pessoas juntas. Então foi uma forma, né, que a gente achou que ficaria bom e que esse espaço de tempo, as pessoas sendo atendidas, as pessoas estando ali juntas, não formaria nenhum constrangimento, né? E estamos também abertos lá para aquelas que têm necessidade, né, do atendimento fraterno, das orientações, enfim, estamos prontos ali e felizes, né? Felizes em receber toda aquela energia. É toda quarta-feira que estamos ali, ok? Então vamos agora para a nossa palestra. Vamos, como sempre, a gente inicia com uma pequena prece, necessária para a gente poder parar um pouquinho, deixar os pensamentos, né, se acalmarem, porque a gente vem de um dia de trabalho, a gente vem com as preocupações ainda da nossa vida diária, né, e a gente precisa ter um minutinho de paciência, de reflexão, né? Então, vamos buscar Jesus, nosso divino e amado Mestre, em nossa tela mental, plasmando sua imagem de amor, sua imagem que nos acolhe, sua imagem que nos traz a luz da bondade e da esperança. Jesus, aqui estamos, unidos em pensamentos, unidos em coração, para mais uma vez, Senhor, escutar do seu Evangelho de amor, conhecer um pouco mais dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Senhor, nos envolva a todos, a cada um, aonde estiver,
que possa receber luzes benéficas, que seus protetores possam envolvê-los e que seus pensamentos possam, Senhor, estar de uma forma unida em redor de nossa casa espírita, em redor do seu Evangelho, juntos no entendimento da sua palavra de amor. Que a espiritualidade possa a todos levar as luzes de amor e de paz. Fique conosco, graças a Deus. Então, com essa pequena prece, nós vamos iniciar hoje falando sobre pensamento é vida. Essa é uma afirmativa minha, né? Vinda, inspirada no livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, onde Emmanuel, que foi, né, o guia espiritual e orientador do Chico, quando encarnado, que ditou esse livro. E ele conta na introdução desse livro, é um livro muito gostoso de ler, um livro assim que todos deveriam ter em casa para uma leitura edificante. E ele conta na introdução do livro que ele fez esse livro a pedido de amigos dele do plano espiritual, que diziam que gostariam também de ter algum livro para eles poderem estar ali no plano espiritual também lendo, dando orientações, estudando, mas eles queriam assim um livro que falasse de coisas simples, de coisas da vida das pessoas, e que eles pudessem utilizar isso como uma cartilha, ele coloca ali, né? E esse livro realmente ele vem falando sobre família, fé, a vontade das pessoas, sobre profissões, sobre hábitos, sobre culpa, sobre oração. Então, todos esses temas em que as pessoas se veem em algum momento envolvidas, né? Então, um livro bem para o dia a dia, assim, indicado, um livro que eu gosto muito de estar lendo, Pensamento e Vida. Nesse livro, ele diz uma frase muito importante que a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dela. A mente é o espelho da vida em toda parte, diz ele. E ele também continua ali, que o nosso pensamento, ele diz assim, cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então vamos entender isso daí um pouquinho. Ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte, quer dizer, então a nossa mente vai produzindo a nossa vida onde estivermos, né? E que esse pensamento cria aquilo que procuramos. Então, conforme a gente vai pensando, vai se fixando em determinados pensamentos, a gente acaba achando ele, tá? E isso daí, esses pensamentos são um reflexo de nós mesmos, um reflexo do espírito. E ele diz assim, que é um reflexo do eu, do princípio inteligente individualizado. No livro dos Espíritos, o primeiro livro, codificado por Allan Kardec, né, o livro de perguntas e respostas, que é a base da doutrina espírita, que todos precisam conhecer, todos precisam ler esse livro, aqueles que se interessam em entender a doutrina espírita, né? Então, nesse livro, Kardec ele tem lá o tópico onde ele vai falar que existem 3 componentes dentro, né, do nosso universo. Que o primeiro é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Assim, respondeu a primeira pergunta de Kardec, né, nesse livro, o que é Deus? Não é o que ou quem, é que é Deus. O segundo item que ele toca, que compõe o universo, são o fluido cósmico universal. Então, ali ele explica, os espíritos superiores explicam que não são só essas matérias que nós vemos, as tangíveis, né?
as matérias que vemos, como as intangíveis, como os gases e outros que é compostos de outros elementos que não visto a olho nu para nós, mas que existem, e que essas matérias têm os seus fluidos, têm a energia, existe um fluido cósmico universal que compõe todas essas matérias. E aí a ciência depois foi desenvolvendo, e hoje sabemos a respeito dos átomos, né, que fazem essas matérias, que se unem fazendo essas matérias e que ali é composto por energia. Um tipo de energia, cada matéria tem um tipo de energia diferente. E o outro elemento, o princípio vital, que é o espírito. Então, quando a matéria adquire a razão, a inteligência, ela se torna num princípio inteligente, né? Afinal, somos filhos do nosso Pai, Criador, inteligência suprema. Então, nós temos também a inteligência. Então, quando o Espírito vem, ele vem através da inteligência, trazendo a inteligência, trazendo a razão, né? Então, é a diferença dos outros, da natureza, né? Dos animais, dos vegetais, dos minerais. É diferente do princípio inteligente que é o ser humano, que é esse espírito em evolução, porque ele adquiriu a inteligência, ele adquiriu a razão. Tá? Então, são esses três elementos: Deus, o fluido cósmico universal, que são todos os tipos de matéria e suas energias, e o espírito, o princípio inteligente. Tá? Aí ele vem falar que o pensar, né, que etimologicamente, quer dizer, da onde que nasceu essa palavra pensar, ela quer dizer que pensar quer dizer que é avaliar a realidade. Então, quando nós pensamos, nós avaliamos a realidade que nós vivemos, seja ela a realidade interna nossa, como a realidade externa, né? E que hoje, né, ela já se define um pouco melhor, porque o pensamento, o que é o pensamento, como acontece o pensamento, a ciência e a medicina já evoluindo isso, que o pensamento é causado por estímulos de reações químicas internas e de fatores externos. Quer dizer, então quando nós pensamos, ele traz uma reação química interna nossa, ou então através de algum estímulo externo, quer dizer, de visão, sensitivo, alguma coisa que nós pensamos, elaboramos essa realidade através do pensamento, né? E aí Emmanuel, ainda, né, num outro livro, Roteiro, ele dá uma explicação um pouco mais complexa, mas eu vou colocar algumas explicações para a gente entender como é que a doutrina espírita foi trazendo esse conhecimento a respeito do pensamento e a importância do pensamento para nós. Então, Emmanuel diz assim: quando pensamos, geramos infracorpúsculos ou linhas de força do mundo subatômico. Quer dizer, então, quando nós pensamos, existe uma energia formada por átomos, que essa energia é manifestada. Criador de correntes do bem e do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade do que emite e dirige esses pensamentos. Então, quer dizer, dependendo da vontade que a gente vai exteriorizar esse pensamento, essa energia que é composta pelo pensamento, ela vai construir, ela vai para os lados que esse pensamento quer levar, para o bem, para o mal, para a grandeza, para a decadência, para a vida, para a morte. Quer dizer, olha a importância, né, dessa energia, desse pensamento. E André Luiz, que também, né, através de Chico Xavier, fez a coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 16 livros, onde ele é muito descritivo
e ele vai analisando, vai transcrevendo tudo aquilo nos livros, como acontece. E em vários livros ele fala do pensamento. E ele diz assim, no livro Mecanismos da Mediunidade: o pensamento não é um ente ilusório, como costumamos imaginar. Ele é muito real. Pensar é irradiar. Então, André Luiz já começa dizendo que o pensamento é uma irradiação. Então, é uma exteriorização dessa energia, né? E que ele é real, porque ele é constituído de uma matéria, ele tem uma matéria específica, ele tem uma energia específica. E aí, Joana de Ângeles, no livro, Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, né, psicografou o livro Dias Gloriosos, aonde Joana de Ângeles faz assim: pensar é uma força irradiante. O seu teor vibratório resulta dos sentimentos daqueles que a emite. Então, Joana de Ângeles vai falar assim, que nós temos sentimentos e pensamos e vibramos e emanamos o nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele contém, como diz Emmanuel, como diz André Luiz, como diz Joana de Ângeles, quer dizer, todos esses espíritos que vieram compor as obras complementares da doutrina espírita, eles vêm, de alguma forma, aqui não dá para a gente falar com mais detalhe, mas eles vêm todos, de alguma forma, trazer a certeza, explicar que o pensamento é força irradiante, é energia que emana desse princípio inteligente que é o espírito. Por isso que Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida. Porque o que nós pensamos, nós vamos espelhar de dentro de nós e construir essa vida, por toda parte, ele diz, aonde estiver, em qualquer plano. Então, a doutrina espírita foi trazendo nas obras complementares esse entendimento dessa força do pensamento, dessa energia que constrói, né, a nossa vida. E também a medicina, a ciência, né, hoje a neurolinguística e outras partes da ciência, ela também, hoje já tem mais estudos a respeito disso. E eu lendo um artigo, né, publicado pela AME do Rio Grande do Sul, esse artigo intitulado Pensamento, Matéria Mental. Quer dizer, ele começa explicando que o pensamento é um tipo de matéria da mente. Ele fala assim, as ondas pensamentos são, como o nome indica, as energias em forma de ondas que saem de nossa mente, do espírito. Então, pensamos, emitimos ondas de energia. Tá? São como fagulhas contínuas que transportam consigo uma carga de magnetismo espiritual. Porque a gente não para de pensar, né? A gente pensa o tempo todo. Então, o tempo todo nós estamos emitindo um tipo de energia vinda do nosso espírito, vinda do nosso eu real, vindo de dentro de nós. Carga esta que está sempre de acordo com a natureza de quem a emite, quer dizer, com a vontade, com os sentimentos de quem a emite. Estas ondas são constituídas por energia eletromagnética em diversos graus. E isso daí, depois, a ciência, nós já temos alguns trabalhos que já medem, né, cada sentimento emite um tipo de energia, né? Um tipo de onda eletromagnética. Nós fazemos o eletroencefalo, que é da parte física, mas hoje já também se mede essa quantidade de energia emitida através dos pensamentos. Tá? A ciência, a medicina já está caminhando para isso.
Então, mais uma vez, e é muito isso dentro da doutrina espírita, e a gente fica contente em ler todas essas obras complementares, esse conhecimento, que foi colocado no início do século passado, na década de 40, né, quando André Luiz e quando Emmanuel começaram a editar vários livros, Emmanuel um pouco antes, na década de 30, através de Chico Xavier. Mas assim, já está fazendo aí quase que um século atrás, né? Porque nós já estamos em 2020, que já vinha dando essas informações e que a medicina e a ciência hoje só vem comprovando todas essas informações que a doutrina espírita já estava trazendo, tá? E ali, nesse artigo, ele fala uma coisa muito importante também. Ele vai falar da teoria forma-pensamento. Ele diz assim: toda a criação se inicia através do pensamento, que pode ser bom ou mal. Tudo que criamos. Vamos fazer alguma coisa porque você já pensou naquela coisa. Né? Porque todo pensamento carrega energia e possui uma forma. Essa é a teoria de forma-pensamento. E André Luiz já trazia essa ideia de forma-pensamento desde os primeiros livros dele, desde Missionários da Luz, que é o terceiro, ele fala nas formas-pensamento. Ele diz assim, no livro Nos Domínios da Mediunidade: estranhas formas, pensamentos surgiram de grupos a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Então, ele estava lhe contando uma história e ele, observando como espírito, ele via que os grupos emitiam tipos de pensamento que criavam formas. E ele fala muito disso, da formas pensamentos. Você tem um pensamento tão fixo, que aquela energia do seu pensamento constrói aquela forma, né? Boas ou ruins, para o bem ou para o mal, que te faz bem ou que não te faz bem. E também, né, eu gostaria só de fazer esse adendo do livro dos Domínios da Mediunidade, como ele fala no Mecanismos da Mediunidade. Dentro da mediunidade é muito importante a capacidade de concentração, o equilíbrio dos pensamentos para a atividade mediúnica. E André Luiz trabalha muito isso nos livros dele, né? E quem é estudioso, quem estuda um pouco mais a respeito da mediunidade, sabe o quanto que o pensamento é importante para que haja o intercâmbio, né? Mais uma forma de se expressar, né, de como os pensamentos é importante, né, e que já vem trazendo isso desde os primeiros livros, e hoje a ciência vai formulando isso. Ainda não chegou em detectar a forma pensamento, mas as energias emanadas pelo pensamento, a ciência e a medicina já tem. Claro, isso já tem trabalhos científicos, já tem comprovação. Mas André Luiz diz que criam formas, né? Mas antes, né? Porque essas obras complementares veio depois, né? De Kardec, que ele menciona algumas coisas a respeito do pensamento dentro do livro dos médiuns, né? Atuando dentro da área da mediunidade, mas antes dele Jesus já falava, só que ele não podia falar claro dessa forma, mas ele teve várias passagens aonde a gente entende que o pensamento conduz, como quando ele fala a fé que transporta montanhas. Então, naquela parábola, ele deixa entender que a fé, que o pensamento pode tirar as dificuldades, que são as montanhas, né, simbolicamente, né, aquela coisa difícil de se ultrapassar. Quer dizer, a condução do pensamento vai te levar a superar, quer dizer, então a condução do teu pensamento vai modificar. Jesus já falava isso. Ele fala em pedir, obtereis, outra passagem do Evangelho, né? Quer dizer, a força do teu pensamento, da tua crença, você vai criando aquela forma positiva e obtereis. Orai e vigiai, né?
Então, orar e cuidar dos teus pensamentos, ele deixa claro isso. A gente cuidar do que a gente pensa. O pensamento é muito importante e é nele que se tem que tomar cuidado e transformar e modificar quando eles não são bons. O buscar e achareis também a vontade, né? A determinação. Como Emmanuel fala, vem da vontade. Como Joana de Ângeles fala, vem do sentimento. Como André Luiz fala, vem dessa irradiação. Pensar é irradiar, é emanar. Tá? Então, Jesus já dentro dos ensinamentos dele, ele já dizia com outras palavras sobre essa força do pensamento. Através dessa energia mental, dessa força, você vai criando e você vai modificando. Só que ele não podia falar porque tinha que ter o tempo da ciência e da medicina irem descobrindo tudo isso, e veio antes, então, a doutrina espírita já trazendo essas notícias para a gente, né? André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, ele diz assim, sobre a questão da oração, do pensamento da oração. A criatura, quando ora, mobiliza as próprias forças, realiza trabalho de inexpressível significação. Quer dizer, então, quando você ora, você mobiliza essa tua energia interna, que ele fala que é um trabalho que não dá para que não tem como explicar o significado tanto dessa energia mobilizada. Este estado psíquico descortina forças ignoradas. Quer dizer, nós ainda não temos o conhecimento dessa força, desse estado psíquico que é criado através da oração. O espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Então, ele fala isso porque ele fala que tanto desencarnados como encarnados, como nós, o espírito, através da oração, ele emana, assim, ele coloca raios de espantoso poder. Quer dizer, essa força interna que a gente tem, da fé, através da oração, é algo que ainda não conhecemos toda essa força. Jesus já veio nos falando. A doutrina espírita, através das obras complementares, já veio nos explicando melhor como acontece isso. Mas a oração, ela forma esse estado psíquico, ela altera essa energia para o bem. Então, por isso que a primeira profilaxia que é indicada nas casas espíritas é a prece. Não tem outra forma de nós nos reorganizarmos se não for através da prece. Um equilíbrio espiritual. Mas não é aquela prece dita, me proteja, me ampare, ou então começar com o Pai Nosso. É aquela prece sentida do fundo do coração. Então, nós sempre falamos, é melhor falar um obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, mais sentido, que recebeu a bênção de um novo dia dentro dessa encarnação, de novas oportunidades, de novos aprendizagens, de novas correções, né? Que estamos construindo a nossa estrada de espíritos eternos que somos. Então, essa foi mais uma oportunidade, mais um dia dado. Então, que esse momento, ela transforma as energias. E temos várias descrições dentro dos livros. Tem um que até Chico pergunta para mim, nossa, mas o que são aquelas luzinhas saindo? Né? E num desdobramento que ele faz, numa das visitas que ele faz em espírito, junto com Emmanuel, e Emmanuel fala para ele que são as preces que emanamos. Por isso que nós fazemos nossas irradiações, emanamos minha prece em favor do outro, né?
muitas vezes nós estamos em situações que a gente não tem como ajudar, não tem o que fazer. Às vezes um acidente, às vezes uma discussão, um desequilíbrio, às vezes uma violência ou outras situações que a gente está impossibilitado de fazer alguma coisa, mas sempre nós podemos fazer a prece. Eu costumo dizer que quando você não sabe o que fazer, faça uma prece. Faça uma prece que ela vai te ajudar a se reorganizar, vai criar esse, como fala André Luiz, esse estado psíquico favorável de equilíbrio. Mas a prece sentida, a prece que vem do coração, a prece que tem essa fé raciocinada que traz a doutrina espírita, aquela fé que você tem certeza que você está sempre sendo amparado, que você nunca está sozinho, que você sempre tem o seu anjo da guarda, o seu protetor junto com você, e que eles vão te ajudar. Eu costumo dizer que nós nos distanciamos dos nossos protetores, não é eles que se distanciam de nós, né? Porque através dos nossos pensamentos nós vamos criando ambientes em que a gente acaba, ambiente mental, em que a gente acaba se distanciando, né, dos nossos protetores. Então, a prece nos resgata isso, a importância da prece, ao dormir, que nós vamos nos emancipar, vamos voltar ao plano espiritual, vamos aprender, vamos trabalhar, vamos reencontrar. A prece ao amanhecer, a prece em nossos dias, e a prece é um pensamento sentido de agradecimento, de pedir, de aguardar aquela proteção, de saber que vai ter, né? E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, também fala sobre a oração. Ele fala assim: a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior. Então ele fala que a oração é um movimento da alma, né? Onde a alma está se espelhando no rumo das esferas superiores, quer dizer, se emancipando para um plano maior, para refletir-lhe a grandeza. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, quer dizer, aquelas mais fundas, mais verdadeiras nossa, libertando-as com as imagens do nosso desejo. Olha ele falando de novo de imagens feitas pela oração, feita pelo pensamento, né? Então, essa prece vai mexer essas energias do coração, como ele diz assim, libertando a imagem dos nossos desejos, do que realmente tem no nosso íntimo, por intermédio de força viva e plasticizante do pensamento. Então, Emmanuel vem de novo falar que o pensamento é uma força viva, é uma energia que chega a construir essas formas, né? Ele fala aqui, diante dos pensamentos, tem a capacidade de se plastificar, de energia plasticizante do pensamento. Imagens essa que ascende às esferas superiores. Quer dizer, então, através da prece, existe todo esse movimento dessa energia em que te leva, né, a esferas superiores, a vibrações superiores, e que mexe nessa energia mais funda do nosso coração. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente tenta entender, mais a gente tem certeza da força da prece, da força do pensamento, que o pensamento é energia. Então, quando a gente está falando no vigiar e orar, eu costumo dizer assim: cuidado, que todos os teus pensamentos estão em algum lugar. Os nossos pensamentos ficam, eles não se perdem, eles são energia, eles fazem parte desse fluido cósmico universal, dessa matéria energizante que tem. Então, nenhum pensamento nosso desaparece. Nós paramos de pensar, mas nós já emitimos aquela imagem, nós já emitimos aquela vibração e fica no universo. Por isso que tem aqueles pensamentos, muitas vezes pessoas juntas
pensando daquela mesma forma, vai criando aquela atmosfera, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Quando nós estamos fazendo uma prece, todos juntos, unidos, mesmo agora virtualmente, mas presencialmente, que todos estão conduzindo o seu pensamento para uma só direção, vai formando aquela energia. Né? Então, quantas vezes em nossa casa espírita a gente sente no momento aquela energia formada, aquela energia do bem, aquela energia que nos renova essas forças íntimas. Né? Essa força do pensamento, essa energia viva. Por isso que eu coloquei essa afirmação, que pensamento é vida, ele tem a sua vida, ele tem a sua energia. Né? E nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos entender isso. Eu gostaria aqui de dizer também mais um outro aspecto que Joana de Ângeles, já quase que finalizando, né? Que Joana de Ângeles vai falar no livro Dias Gloriosos. Joana de Ângeles, né? Mentor espiritual e dirigente espiritual de Divaldo Franco, que psicografou esse livro. Ela diz assim: o pensamento desempenha uma função importante no conjunto essencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do imunológico. Então, Joana de Ângeles vai abordar nesse livro que essa energia do pensamento, ela vai andar, né? Ela diz assim, ela vai desempenhar algumas funções, né? Dentro do sistema nervoso simpático, dentro do nosso sistema nervoso, o pensamento, ele tem uma energia que ele mobiliza o nosso sistema nervoso, que vai estar de intercâmbio direto com o nosso sistema imunológico, que forma as defesas do nosso organismo. Então, os nossos pensamentos vão repercutir na nossa saúde. Joana de Ângeles vem trabalhar esse tema. Tá? E Emmanuel, ainda no livro Pensamento e Vida, diz assim: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Então, né, ele diz assim, não é que toda doença provém dos seus pensamentos, foram os seus pensamentos construídos. Existem aquelas doenças que já vêm do próprio desgaste orgânico, doenças congênitas, né? Doenças que não foram desenvolvidas exatamente através de algum pensamento. Mas ele diz assim, mas todos podemos garantir que os processos da vida mental guardam positiva influência sobre todas as doenças. Então, os nossos processos mentais vão interferir na nossa enfermidade, na nossa doença. Não importa se essa doença já veio de processos mentais deletérios, doentios, né, que causaram esse desajuste, ou de algum outro processo orgânico mesmo. Mas ele diz assim, que os nossos pensamentos interferem diretamente nas enfermidades, nas doenças. Né? Então, isso também é a medicina, isso também a ciência está comprovando, né? Que existem hoje vários trabalhos em que comprova que aquelas pessoas que têm fé, que têm um pensamento de resignação em relação à doença, elas se restabelecem muito mais fácil. Né? Aí eu lembro assim da minha mãe, hoje tive que lembrar, lendo isso daqui, que ela teve CA, né, o câncer por 26 anos, e que quando ela iniciou, hoje seriam uns 30 anos passado, 40 quase,
que ela iniciou fazer quimioterapia, na época era muito agressiva. Não é como hoje que já se tem uma medicação menos agressiva, né? Mas que ela fala, não, mas não tem problema, tem medicação, tem como tratar, então vamos tratar. Ela ia para a quimioterapia assim, sabe? Agradecido por ter aquilo, porque aquilo lá ia tratar, ia curar. Né? E assim foi, de um para outro foram. Então, depende da pessoa, de como ela emana essa energia, ela encara, ela tem esse pensamento. Então, por isso que os pensamentos interferem no processo das doenças. Né? Nós somatizamos todos esses processos em nosso corpo através do pensamento. E, por fim, Emmanuel, ainda no livro Pensamento e Vida, que hoje, né, nos baseamos nesse livro, ele diz assim, a cólera e o desespero, quer dizer, a cólera é aquele sentimento de raiva, né, de ódio, de repulsa, né, o desespero, aqueles desequilíbrios, aqueles pensamentos todos confusos. Ele diz assim, a crueldade, quer dizer, a falta de amor ao próximo, falta de respeito, a vingança, né? Movidos por vingança por outro, e a intemperança. O que é intemperança? A intemperança é os nossos desequilíbrios de personalidade, as irritação, os mau humor, ficar bufando por pouca coisa, ou às vezes até por muita coisa, mas ficar se alterando, né? Criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmos orgânico. Quer dizer, então, esses sentimentos agressivos, ele diz assim, que criam zonas locais que acabam degenerando totalmente aquele ponto do nosso organismo, pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios. Então, muitas vezes as pessoas têm várias doenças, vários problemas de saúde, mas não conseguem observar a causa, né? Não conseguem observar aquilo que está alimentando esse estado enfermiço, através de pensamentos doentios, que vai provocar um agravamento dessa sua doença. Muitas vezes as pessoas acabam utilizando a doença para chamar atenção, né, para se fazer de cuidado, porque ele precisa de alguma forma ter atenção. Atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Então, os pensamentos, né, como ele diz aqui, doentios, essas vibrações maléficas, ele consegue fazer no organismo uma desarmonização parcial ou às vezes até total em determinados pontos do organismo, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade. Então, esse também é um outro ponto importantíssimo que a gente tem que lembrar, né? Quando nós lembramos da oração para o bem, para renovar as nossas células, né? Para renovar esse estado psíquico, também esses pensamentos. Então, muitas vezes não são todos esses, ou nessa grandeza, mas às vezes o pensamento de julgar, o pensamento de querer e se desgostar porque não consegue ir das coisas, os pensamentos das contrariedades, né? Tudo isso vai causando, vai somatizando. Né? Então, hoje o que a gente veio falar, falar um pouquinho sobre o pensamento, para guardar, para ter equilíbrio, para a gente não esquecer que o que pensamos repercute no nosso organismo, repercute na nossa vida, a gente vai construindo as coisas, né? Que possamos sempre orar e vigiar continuamente, que possamos sempre buscar e obter,
né? Que possamos ter fé o suficiente para realmente tirar as montanhas, né, que nos impedem avançar para frente, né? Então, quando a gente se encontra em estados difíceis, vamos rever os nossos pensamentos e vamos fazer a força contínua dos nossos pensamentos elevados, porque são eles que vão nos trazer todo o equilíbrio, né, do corpo e da mente. Tá bom? Era essa a palavra de hoje, era essa lembrança do Evangelho de hoje e da doutrina espírita, né? Então, que possamos ter pensamentos bons, que possamos ser firmes nos nossos pensamentos, hoje e sempre. Então, vamos fazer agora o nosso pensamento de agradecimento, para a gente poder encerrar esses minutinhos que ficamos juntos. Vamos novamente agradecer a Jesus, né? Agradecer, preenchendo o nosso coração com as energias renovadoras do agradecimento, agradecer Jesus por ter trazido os seus ensinamentos, agradecer a toda oportunidade que temos continuamente de aprender. Jesus, permita que os nossos protetores possam estar conosco, que possamos emanar nossos pensamentos de amor sempre, aonde estivermos, com quem estivermos. Permaneça sempre conosco, nos amparando. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até breve, espero revê-los em nossa casa. Boa noite.